o F-47. O novo xerife da cidade, o F-44, assumiu o comando. A Boeing criou o F-47, que supostamente é o caça mais sofisticado já fabricado. No entanto, a China tem a audácia de alterar esse resultado. A China está desenvolvendo um caça que só pode destruir o F-47 se necessário. Este filme leva você direto ao centro do conflito, que já começou. Antes, porém, uma atualização crucial sobre as condições desses caças. Como parte do Programa de Domínio Aéreo de Próxima Geração, NGAD, a Força Aérea dos Estados Unidos concedeu à Boeing uma comissão de uns 20 bilhões em março de 2025 para projetar e produzir o F-47, que pode ser o primeiro caça da sexta geração. Em 21 de março de 2025, o presidente Donald Trump, o ministro da Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General David Albin, apresentaram o F-44, que substituirá o F-22 Raptor e garantirá a superioridade aérea contra rivais do mesmo nível, incluindo a China. A Força Aérea investirá o 19,6 bilhões de dólares ao longo de 5 anos para adquirir de 200 a 250 aeronaves. Considerando que o F-44 provavelmente custará 300 milhões de dólares, outros 50 bilhões de dólares podem ser necessários. Os estouros de orçamento também afetaram o F-22 Raptor, seu antecessor. A Força Aérea dos Estados Unidos foi obrigada a reduzir o tamanho da frota planejada de mais de 300 para aproximadamente 187 aeronaves devido ao custo de uns 350 milhões do Raptor. Além disso, embora a indústria tenha conseguido produzir uma aeronave mais sofisticada por 300 milhões de dólares, essa quantia ainda é quase 3 vezes o custo de um Lockheed Martin F-35 Lightning II. Além disso, a Lockheed Martin declarou recentemente que o F-35 poderia ter 80% das capacidades do F-47 a 50% do custo, levantando a questão de por que o F-47 é mesmo necessário. A Força Aérea dos Estados Unidos interrompeu o programa NGAD em maio de 2024 para uma análise completa para verificar se o F-47 realmente valia a pena, pois esse assunto tem surgido com muita frequência ao longo dos anos. Após meses de testes e simulações, foi determinado que o F-47 não era apenas valioso, mas também o meio mais confiável de derrotar a China no futuro. As capacidades do F-44 são simplesmente incomparáveis, e a Força Aérea precisa de capacidades incomparáveis, especialmente porque a China está produzindo não apenas um, mas 2 caças de sexta geração, 2 caças não identificados, que pareciam ter passado em um teste de voo, foram vistos no céu da China em 26 de dezembro de 2024, em um vídeo. Logo foram chamados de J-36 e J-50. Como o J-36 era significativamente maior que o J-50, presumia-se que o J-36 chinês fosse um caça de sexta geração, ou pelo menos parente de um, e que o J-50 fosse seu fiel companheiro de voo. A capacidade de voar para a batalha sob a escolta de seus dedicados companheiros de voo é um dos avanços tecnológicos mais significativos proporcionados pela introdução dos caças de sexta geração. Haverá também companheiros de voo para o F-47. O J-36 é um rival direto do F-47, já que a Força Aérea dos EOAs declarou que ele provavelmente é um caça de superioridade aérea. O tamanho do J-36, o design de 3 feixes e a integração de tecnologias de ponta podem rapidamente comprometer a superioridade aérea dos Estados Unidos. Embora os detalhes ainda não sejam oficiais, o design do J-36 parece enfatizar capacidades de longo alcance e sofisticadas capas de camuflagem, adequadas para a vasta região do Indo-Pacífico, que provavelmente será palco de um conflito entre a China e os Estados Unidos. Semelhante a um monomotor, o arranjo de asas duplo delta em formato de diamante, SAM-CALDA, reduz a seção transversal do radar sob múltiplas perspectivas.
um voo em supercruzeiro a Mach 1 MiB-35 e um raio de combate de aproximadamente 2.800 km é possível graças ao projeto trimotor da aeronave, que supostamente utilizará motores WS-10C, enquanto os motores WS-15, mais sofisticados, serão mantidos. O J-36 pode aumentar sua potência em áreas sob ataque, como o Mar da China Meridional, devido ao seu alcance. Em termos de demonstrações aéreas, a China também é líder em tecnologia de sistemas não tripulados. A China aumentaria a ameaça representada pelo J-36 ao integrar equipes não tripuladas e a inteligência artificial que alimenta esses drones. O J-36 pode organizar enxames de drones para reconhecimento, guerra eletrônica ou ataques. E foi construído para servir como plataforma de comando para aeronaves de combate não tripuladas. Como observado anteriormente, a formação de equipes não tripuladas é semelhante à equipe do F-47 com seus alas dedicados, conhecida como Aeronave de Combate Colaborativa, ao CCA. Os testes rápidos da China com seus leais alas não tripulados, no entanto, sugerem um cronograma mais agressivo do que o do Zura. Um dos maiores desafios é a velocidade da iniciativa da China. Embora o F-47 esteja em testes com o X-Plane desde 2019, a fase de desenvolvimento técnico e de fabricação começou em março de 2025, e a previsão é de que a aeronave esteja operacional em 2029. Em contraste, o J-36 já realizou diversos voos de teste. Segundo analistas, a China poderá atingir sua capacidade operacional inicial antes do F-47, o que lhe confere uma vantagem e a distinção formal de possuir a primeira aeronave de combate de sexta geração da história. A China, que produz réplicas mais baratas e potentes de aeronaves americanas, há muito tempo é vista como um exemplo dos Estados Unidos devido ao seu histórico de espionagem e engenharia reversa. No entanto, quem especificamente eles poderiam ter imitado se a China fosse a primeira desta vez? Como visto pelo domínio temporário da China sobre o resto do mundo, isso também aumentaria a confiança da China no mundo inteiro, e até mesmo dentro da China. Além disso, se o J-36 for implantado bem antes do F-47, a China terá a oportunidade de fazer avanços significativos em combate, à medida que mais informações sobre a aeronave de combate real forem coletadas, enquanto os EUA continuam a desenvolver sua versão básica. Com a capacidade de construir navios e aeronaves de combate inteiros em questão de meses, a capacidade de construção da China vem se acelerando a um ritmo impressionante há anos. A desaceleração na expansão da capacidade de construção dos BUZs tem sido frequentemente criticada pelo presidente Donald Trump, que tem tentado acelerá-la. Por isso, ainda não se sabe qual dos Boeing F-44 americanos e dos J-33 chineses será o primeiro avião de combate de sexta geração a entrar em serviço. A capacidade do J-33 e do F-44 de superar as aeronaves de combate tradicionais já foi exaustivamente estudada. É hora de falar sobre as capacidades excepcionais do F-47. A sexta geração de aeronaves de combate da Força Aérea dos DDBs começou com o Boeing F-47. O F-44 possui a tecnologia mais avançada que os Estados Unidos conseguiram criar para superar adversários de igual nível, como China e Rússia, em circunstâncias altamente combativas. Por isso, o F-44 é supostamente mais capaz do que qualquer aeronave de combate anterior. As características mais significativas do F-44 serão discutidas a seguir, incluindo sua camuflagem sofisticada, sensores e aviônicos, bem como sua integração com CCAs, alcance notável, velocidades de desfoque e armamentos letais. Tecnologia avançada de camuflagem. A capacidade do F-47 de se camuflar com o ambiente é um componente essencial de seu design, permitindo-lhe infiltrar-se em espaços aéreos fortemente protegidos. O F-47 possui uma capa de camuflagem completa,
Ao contrário de seus antecessores de quinta geração, o F-22 e o F-35, que possuem designs de camuflagem com guias verticais que desviam os sinais de radar quando vistos de lado. Renderizações que mostram um design sem cauda e sem estabilizadores verticais, o que reduz a seção transversal do radar de todos os pontos de vista, incluindo as laterais, demonstram isso. Segundo o presidente Trump, a capa de camuflagem do F-47 é quase invisível graças a avanços significativos em materiais e revestimentos. Em situações em que o inimigo utiliza radares de alerta antecipado de baixa frequência, capazes de identificar aeronaves camufladas, sem a necessidade de acoplar armas a elas, essa capacidade é vital. Esses perigos são eliminados pelo design do F-47. Que também garante que ele seja invisível de múltiplas perspectivas, mesmo quando iluminado por radar. Além disso, o F-47 possui tecnologia de supercruzeiro, que lhe permite atingir velocidades supersônicas sem a necessidade de pós-combustores. A redução do tempo de pós-combustão resulta em menos calor e, consequentemente, menos assinaturas infravermelhas que os sensores adversários podem captar. Missões mais longas sem comprometer a camuflagem são possíveis graças a essa operação mais silenciosa sem pós-combustores, o que também melhora significativamente a capacidade de sobrevivência no espaço aéreo cercado. Além de evitar diversos tipos de radar, a capa de camuflagem do jato minimiza as emissões eletrônicas, empregando sofisticados sistemas eletrônicos de orientação em batalha e sensores passivos para criar um baixo perfil eletromagnético. O F-44 pode interceptar a defesa inimiga, atingir alvos vitais e retornar em segurança graças a todos esses recursos. Aviônicos e sensores avançados. Os aviônicos e sensores do F-47 estão entre os mais avançados do mundo e superam o radar ANAPG-81 do F-55. Em termos de desempenho e confiabilidade, o sistema de radar de bordo representa um salto geracional, provavelmente utilizando módulos de transmissão e recepção de nitrato de galho. Esses sistemas, quando combinados com a fusão de sensores, proporcionam uma percepção situacional incomparável. Além de coletar dados do campo de batalha em tempo real, o F-47 também pode processá-los e disseminá-los para as forças de combate, garantindo uma transferência de dados suave em ambas as direções. O resultado? Maior precisão e consciência situacional para todas as forças de combate, incluindo seus CCA, bombardeiros F-35C e B-21, unidades navais e outras forças de combate aliadas. A aviônica do F-47 incorpora um sistema eletrônico de orientação de combate com contramedidas de última geração, o que aumenta a capacidade de sobrevivência da aeronave contra sistemas de defesa aérea contemporâneos e pode conter armas de energia direcionadas para missões ofensivas e defensivas. A aviônica do F-47 facilita a automação controlada por IA, aliviando o piloto e permitindo uma rápida tomada de decisões em espaços confinados. O poder de penetração do F-47 é ainda mais aprimorado por mísseis hipersônicos e armamentos de alta precisão, que lhe permitem atingir alvos à distância após sua aviônica e sensores os identificarem. A velocidade e a camuflagem do jato se combinam para criar uma plataforma incrível para operações ar-ar e ar-solo, capaz de substituir aeronaves, sistemas de defesa e infraestruturas inimigas com precisão incomparável. Uma característica inovadora do projeto do F-47, que exemplifica o conceito de sistema de sistemas da Força Aérea, é a incorporação de drones CCA. Esses alas independentes e dedicados, como o YFK-24A desenvolvido por Anduril e o YFK-44A desenvolvido pela General Atomics, podem transportar mais munição, participar de guerra eletrônica ou realizar tarefas de vigilância, ampliando o alcance e o poder de fogo do F-44. Com potencial para lidar com muitos drones por F-47, a Força Aérea pretende adquirir
CCAs. Enquanto o F-35 e o B-21 protegem o solo, o F-47 pode usar essa capacidade para atacar a força aérea adversária. Os sistemas de comando e controle do F-47, alimentados por IA, permitem coordenação em tempo real com os CCAs e adaptação a ameaças, ao direcionar os drones CCA para combate, reconhecimento ou desvio de fogo inimigo. Os sistemas auxiliam na coordenação até mesmo das tarefas mais complexas. A durabilidade e a capacidade de penetração do F-44 são aumentadas por essa abordagem em rede, o que também o torna um multiplicador de força em situações de combate, onde a tomada de decisões rápidas é essencial. Conflitos de alta intensidade surgem dessa automação sob supervisão humana, com escolhas feitas em frações de segundo para determinar o sucesso. A evolução incremental do programa CCA e as próximas versões garantem que a integração de drones no F-47 avance com novas tecnologias, mantendo a vantagem sobre o adversário. Armas, velocidade e alcance. A velocidade e o alcance excepcionais do F-44 estão incorporados ao seu design. Isso indica que o raio de combate do F-22, que é inferior a 120 km tanks externos, compensa suas restrições. Um alcance limitado que poderia ser consideravelmente mais limitado se o F-22 tivesse que transportar uma carga maior. O relatório de 2050 da Força Aérea enfatiza a necessidade de um raio de combate significativamente maior que o do F-22. Segundo estimativas, o F-44 poderia voar mais de 370 km sem reabastecimento aéreo e talvez o dobro desse tempo com apoio de reabastecimento aéreo, uma melhoria significativa em relação ao F-22. Para operações na vasta região do Indo-Pacífico, esse maior alcance é vital. Esse maior alcance é possível graças aos tanques de combustível internos maiores do F-44. Por sua vez, são possibilitados por suas dimensões maiores, sem comprometer a camuflagem, com a ajuda de motores adaptativos. Provavelmente os modelos A-102 ou A-103 da General Electric, o presidente Trump e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General David Alvin, previram que o F-47 atingiria uma velocidade máxima acima de Mach 2, sem a necessidade de pós-combustores com alto consumo de combustível. O F-47 pode sustentar velocidades supersônicas, ampliando seu alcance operacional. O F-47 tem melhor desempenho em distâncias maiores devido à sua combinação de velocidade e alcance. A velocidade e o alcance do F-47 permitem que ele seja usado como uma plataforma de ataque capaz de penetrar profundamente em território inimigo, bem como uma ferramenta defensiva que mantém as forças americanas fora do alcance de mísseis hostis. O F-44 pode transportar mais armas devido ao seu tamanho maior, o que também oferece mais espaço para uma carga útil maior. As armas em si seriam revolucionárias, pois poderiam incluir armas a laser, mísseis hipersônicos como o míssil de cruzeiro de ataque hipersônico e uma variedade de armas contemporâneas desenvolvidas em fábricas americanas, como o míssil tático avançado conjunto AIM-260. Essas armas são notáveis por sua maior letalidade, alcance e resiliência à interceptação de sistemas de defesa oponentes. Essas armas combinam a camuflagem sofisticada do F-47 com a velocidade ou alcance, a rede e a interoperabilidade de aviônicos e sensores de última geração. Naturalmente, porém, isso não é exclusivo da nossa geração. O J-36 da China, seu oponente mais formidável até o momento, já está tomando forma. A questão de se o poder global prevaleceria em um conflito entre os Estados Unidos e a China surge à luz dos caças de sexta geração. A única razão pela qual o J-36 chinês e o F-47 americano estão agora em uma situação difícil, em termos de capacidade, é que é muito cedo para dizer qual aeronave pode ter melhor desempenho.
Os Estados Unidos ainda têm uma vantagem em termos de superioridade aérea, mesmo sem seus caças de sexta geração. O F-22 tem sido o caça mais letal da história desde sua implantação na Índia, e os caças americanos contemporâneos são muito mais sofisticados do que os caças chineses atuais. Antes da implantação do B-115 Raider na Índia, o principal bombardeiro americano, o B-2 Spirit, era o bombardeiro mais avançado do mundo. Os Estados Unidos ostentam a maior frota mundial de aeronaves contemporâneas, incluindo o F-35. Não há muito o que combater no ar no atual confronto EU-China. Em apenas 30 segundos ou 1 minuto, a China pode estar fora de cena. A batalha será mais envolvente. A competição mais intensa e as aeronaves superiores prevalecerão no futuro. A competição entre o F-47 e o J-36 sinaliza o início de uma nova era na liderança do combate aéreo, caracterizada por tenacidade, inteligência tecnológica e alcance sobre-humano. Em última análise, o estado do espaço aéreo depende não apenas da tecnologia, mas também da estratégia, da velocidade de produção e do comprometimento geopolítico. A corrida começou e o mundo está de olho. A corrida para o topo do céu em 21 anos, não há nada de típico no contraste entre o J-36 chinês e o F-47. Este é o início de uma mudança de paradigma estratégico em que não apenas velocidade e poder de fogo são importantes, mas também sensorialidade, capacidade de read, energia térmica e inteligência cognitiva. Na década de 1990, era possível possuir um caça como o F-22, que estava décadas à frente de seu tempo em termos de tecnologia. No entanto, China, Rússia e outras nações subordinadas, como Coreia do Sul ou Índia, estão atualmente experimentando um crescimento mais acelerado. A guerra moderna é digital, flexível e modular, em vez de linear. O F-47 como ponto focal para a guerra em rede. Além de ser um jato, o F-47 serve como um centro de comando de voo. Sua capacidade de se comunicar e controlar aeronaves de combate colaborativas, CCAs, em tempo real, o torna um multiplicador. Esses drones realizam tarefas que antes eram reservadas a diversas plataformas, incluindo marcação de alvos, guerra eletrônica, investigação e até ataques kamikazes. A combinação do controle humano dos pilotos do F-47 com a tomada de decisão autônoma dos drones cria um novo nível de excelência militar. Uma equipe inteira pode ser mobilizada em um único F-47, com muitos alas dedicados, aumentando sua capacidade de sobrevivência, reduzindo seu custo por alvo e permitindo um uso mais flexível. E-36 da China, mais que uma cópia? Por muito tempo, a Força Aérea Chinesa foi uma continuação tecnológica que dependia de espiões e engenharia reversa. No entanto, essa perspectiva está se tornando muito limitada. As inovações da China são destacadas pelo desenvolvimento do J-36, que possui uma configuração de hélice de 3 jatos, um design delta sem cauda e uma aparente capacidade de integrar drones. O tempo também é crucial. A China se concentra em iteração rápida e produção em massa, enquanto os EUA trabalham com longevidade modular. Se o J-36 atingir apenas 80% da capacidade do F-47, mas for 2 vezes mais rápido de implantar e estiver disponível em maiores quantidades, a relação força-potência muda drasticamente. A importância dos Indo-Pacíficos como um futuro campo de estudo. Ambos os países há muito mudaram seu foco estratégico para a região do Indo-Pacífico, em vez da Europa ou do Atlântico Norte. Esta região é um foco de rivalidade internacional devido ao potencial conflito em torno de Taiwan, às tensões marítimas no Mar da China Meridional e ao acesso a portos marítimos vitais. Reichweite, Super Cruise, Tiefflugtarnung e Drohnenbegleitung foram todos projetados com esta Einsatzgebiet em mente. Essas características foram todas baseadas em operações em mares ofensivos, ilhas e espaço aéreo controlado geograficamente.
O J-36 da China também demonstra que Pequim trabalhou no mesmo cenário com seu amplo raio de implantação e táticas navais. Suporte tecnológico para ambos os sistemas. Ambos os conceitos funcionam bem juntos. Há desvantagens. Os custos extremamente altos dos componentes e a dependência de componentes eletrônicos altamente especializados são problemas do F-47 difíceis de resolver em emergências. A questão de quão amplamente aplicável um sistema de armas digitais descentralizado é contra ataques cibernéticos também surge. Em circunstâncias reais, o J-36 da China pode apresentar problemas de confiabilidade, integração de sensores ou resiliência. A confiabilidade dos sistemas KI, portanto, nem sempre é independente, especialmente quando se trata de operações autônomas de aquecimento. Inteligência criativa, segura ou perigosa? Ambas as nações dependem de guerra assistida por IA e processos de tomada de decisão militar apoiados por aprendizado de máquina e análise em tempo real. No entanto, quanto mais decisões são deixadas para as máquinas, maior o risco de uma escalada imprevista. Um aviso equivocado, uma identificação equivocada por uma rede neural e uma priorização de metas incompreensível para humanos podem rapidamente transformar um mal-entendido local em um conflito global. Portanto, é necessário avançar, mas com controles bem definidos. Capacidades industriais como um componente crucial. Somente quando a tecnologia é acessível e utilizável é que ela determina o curso de uma guerra. Nesse sentido, os Estados Unidos escolheram um modelo desafiador, porém ambicioso, com o programa F-47. Os altos custos individuais e os longos ciclos de desenvolvimento da plataforma a tornam resistente a mudanças políticas, cortes orçamentários e interrupções na cadeia de suprimentos. A China depende fortemente da produção em massa, da ampla redundância industrial e de cadeias de suprimentos controladas pelo governo. Em caso de conflito, onde a quantidade é mais importante do que a qualidade, o modelo chinês pode ficar temporariamente sobrecarregado, mesmo que cada jato individual seja menos capaz. Fazit, a verdadeira corrida já começou. A superioridade do F-47 ou do J-36 depende de mais do que apenas tecnologia. Capacidade operacional em caso de emergência. Integração com outros sistemas militares. Manutenção. Reabastecimento e substituição de peças. A estabilidade política dos Estados-membros. Treinamento para pilotos e supervisores de IA. O futuro da aviação será dominado por sistemas em rede, autônomos e acessíveis, que operem em tempo real, em vez de superaeronaves individuais. A resposta americana a esse desafio é o F-47. Quem são eles? Eis a questão.